que nesse oitavo mandamento a promessa de Deus se cumpra. O tema dessa pregação é renunciar à mentira e revestir o homem novo. E quando vocês saírem dessa porta, realmente nasça um novo homem e uma nova mulher. Falar de não levantar falso testemunho é uma coisa onde acontece na vida de muitos, principalmente quando a gente é mais novo, a gente passa pela fase da mentira, né? Então eu creio que seja um mandamento mais fácil de trabalhar, porque um dia na vida alguém já levantou falso testemunho. Para quem trouxe a palavra, está em Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 32. O homem velho e o novo. Todo mundo já achou? Misericórdia. Na Ave Maria, 1501. O homem velho e o novo. Portanto, eis que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Tenham entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento do seu coração, mantê-los sua insegurança e o... Eu perdi. Tenham entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração, mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, estragaram sem solução a prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo. Se é que ouviste e dele aprendeste, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentido da vossa alma e revesti-lo do novo homem, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. 25. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um seu próximo a verdade, pois somos membros de uns e outros. Mesmo em cólera, não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne roubar. Antes trabalhe seriamente por realizar o bem com suas próprias mãos, para ter com que socorrer as necessidades. Nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas só a que for útil para edificação, sempre que for possível, e bem seja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes sede uns os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O momento em que eu estava em oração, eu achei essa palavra linda. Principalmente no final, porque perdoar-vos uns aos outros. E é difícil demais perdoar. Tanto no primeiro tema, onde a gente fala renunciar e mentira, quanto quando eu levanto o falso testemunho, mas quando também eu sou acusada por uma coisa que eu não fiz. Enquanto eu estava em oração, eu pedi muito para o Senhor me mostrar qual era o propósito dele. E ele me dizia muito forte que muitas vezes, assim como a gente julga o irmão, um dia a gente será julgado. Assim como várias vezes a gente aponta o irmão, um dia a gente também poderá ser apontado. E ainda mais por coisas que o irmão não fez, por coisas que magoam o coração dele. O que é a mentira? Todo mundo aqui sabe o que é a mentira? Sabe o que é a mentira? Alguém que tem praticado a mentira? Agora ninguém fala. O que é a mentira? A mentira é você dizer algo com a intenção de enganar. A mentira é
mas a gente esquece que do lado de lá tem um coração. Muitas vezes a gente assim, eu estou incomodado com a atitude do irmão, eu vou chegar nele e falar. Só que a gente não tem a doçura de falar. Porque assim como diz a palavra, que sejam críticas construtivas. Então, eu estava até essa semana vendo um vídeo onde uma moça chegou e falou assim no confessionário assim, padre, eu pequei. Ele falou assim, qual foi o teu pecado? Ela falou assim, eu levantei falso testemunho. Aí ele pegou e falou assim, é ela? Eu falei mal da minha vizinha. E foi falando tudo que a vizinha fez. Só que aí o padre pegou e falou assim, tem mais algum pecado? Ela falou assim, não, hoje eu queria confessar só esse. Aí o que aconteceu? O padre pegou, deu como penitência para ela, subir na torre da igreja mais alta, com um saco de penas, e soltar todas as penas. Ela falou assim, é fácil, né? Foi lá, saiu do confessionário, pegou as penas e jogou de lá de cima. Aí ela desceu e falou assim, padre, eu já fiz a penitência que o Senhor me mandou, eu estou até mais leve, nossa, foi até gostoso. Aí ele pegou e falou assim, foi gostoso? Ela falou assim, foi. Ele falou assim, não, mas a penitência não acabou. Agora você vai pegar pena por pena que você jogou. Padre, mas o vento levou. Aí ele falou assim, é isso quando a gente levanta um falso testemunho. O vento leva. É que nem telefone sem fio. Eu começo aqui no Carlos e vai passando, na hora que chega ali, já está uma coisa enorme. Tomou uma dimensão totalmente maior do que começou. Então a gente tem que cortar o mal pela raiz. Quais são as penas que você tem jogado para cima? Eu te convido nesse momento a refletir. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração e pensa. Porque, a princípio, antes de tudo que for proclamado aqui na frente, a gente precisa estar em perdão com a gente mesmo. Quais são as penas que você tem jogado ao vento? Quantas vezes você magoou o irmão sem saber a dimensão do que aquilo traria? Quantas vezes a gente fala uma coisa desse tamanhozinho, não imagina que lá na frente vai chegar enorme, mas chega e a gente fala, poxa, por que eu fiz isso? Agora, pensa, será que é possível voltar atrás? Pegar pena por pena que foi perdida pelo caminho, chegar em pessoa e falar assim, fulano não fez isso não, eu errei. Pode abrir os olhos. Só os corajosos teriam coragem de fazer isso, mas talvez seja tarde demais. Então, que a partir de hoje, a gente não joga as penas para cima, porque a gente magoa Deus. Assim como diz no Yucat, que eu até estava lendo, a mentira ela é contra a justiça e contra o amor. A mentira ela é contra Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Por quê? Porque Deus é verdade. E quantas vezes a gente magoa o irmão sem pensar a raiz de onde a gente está magoando? E vai embora. Eu magoei, acabou, amanhã eu peço perdão, amanhã eu confesso, mas pior ainda é aquele que nem confessa. Porque tem aqueles que pegam, caem e nem confessam, nem reconhecem. Insiste em dizer que não, foi só uma mentirinha pequenininha, eu só falei que eu pensava, eu só falei que me veio da ideia na hora. Então, antes da gente pensar na mentira, antes da gente pensar em levantar um falso testemunho, que a gente, a partir de agora, pense que antes de atingir o coração do irmão que está do lado de lá, a gente está atingindo o coração de Deus. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, se eu atingo